Boa noite. Embora tenha ocorrido há alguns dias, mas confesso que eu ainda estou espantado com a grosseiria e a empáfia do senhor Carlos Lupe, aquele moço do Ministério do Trabalho que peitou Deus e o diabo ao mesmo tempo. Lembra que ele disse: "Eu só saio do ministério a bala"? Olha, não dá ideia não. Vai que alguém ouve. Brincadeira à parte, o fato é que a presidente Dilma botou as cartas na mesa e mandou logo avisar: baixe a bola, que o negócio aqui é bagunçado, mas tem gerente. Ela se posicionou e disse que cabe à presidência decidir até quando Lupe é útil ao país. Esse não é o primeiro e nem será o último caso de ministro acusado de fazer besteira. O que me deixa satisfeito é ver o papel da imprensa, presente e em cima do fato. Claro que às vezes balança conforme os interesses comerciais de cada casa, mas de fato os jornalistas parecem mais atentos aos fatos que envolvem esses casos de ministros que facilitam a saída de dinheiro público por vias legais, porém imorais. Nós também estamos atentos e não queremos que você esqueça desses fatos que nos fazem rever conceitos e certeza sobre a serenidade e a seriedade que nem sempre é possível aplicar nos governos, conforme se fala nas campanhas eleitorais. Fique com a gente, porque ainda temos hoje mais um programa Cláudio Alves Sem Censura. Eu posso considerar o convidado de hoje um batalhador e vencedor, sem querer fazer média, mas me baseando na história do professor Giovanni Santin. Afirmo que nesta noite vamos ter uma aula sobre direito. Você vai conhecer as opiniões deste moço do interior do Rio Grande do Sul, filho de um mecânico e de uma professora, que aos 19 anos foi para Porto Alegre, onde cursou direito na Unicinos. Atualmente é mestre em ciências penais, ocupa-se em salas de aula e com palestras, além de outras atividades. O seu posicionamento, que estão na vanguarda dos operadores desta área importante, da qual faço parte. É com muito orgulho que neste momento, sem esquecer da minha função de advogado, estando aqui como entrevistador, é que eu quero, Giovanni, agradecer a sua presença em nossos estúdios, dizer que de uma amizade que nasceu lá em Sinop por ocasião de palestras que você foi dar aos estudantes de Direito, fez com que despertasse a curiosidade de trazer um pouco da sua cultura para este Mato Grosso. Uma boa noite, uma satisfação tê-lo aqui. Boa noite, Cláudio. O prazer é todo meu em poder participar do teu programa e eu me sinto muito honrado pelo convite. Giovanni, eu queria... Como é que você está vendo o nosso direito penal atualmente? Quero falar na punição, quero falar na legislação, quero falar no cumprimento da pena. Na verdade, a situação do direito penal, frente aos problemas sociais que nós temos diariamente, encontra-se numa situação muito crítica. O direito penal tem servido ultimamente como cortina de fumaça para problemas políticos, sociais e econômicos, fugindo completamente da função pela qual ele deve realmente existir perante a sociedade. Que razão? Na verdade, o direito penal ele acaba sendo utilizado como programas políticos de movimentos de tolerância zero e lei e ordem. E o direito penal, dentro das conquistas de toda a história da humanidade, nos demonstra que ele é uma medida cruel contra os seres humanos de uma sociedade que muitas vezes, em busca de segurança pública, acaba utilizando para reduzir o índice de criminalidade do país, o que é uma falácia sem precedentes. Na sua opinião, como é que deveria ser? Na verdade, Cláudio, eu parto de uma análise crítica acerca do direito penal. A minha escola, a minha formação e os autores que eu estudei no decorrer de toda a minha vida acadêmica, e estudo até hoje, como Saulo de Carvalho, Ruth Gauer, Rodrigo Guiringuelli de Azevedo, Auri Lopes Júnior, Zaffaroni, eles têm uma proposta crítica do direito penal, porque o direito penal ele é ruim por si só.
ele causa um dano ao cidadão. E não somente ao cidadão que se encontra deparado com o cárcere, mas a todos os cidadãos de uma sociedade que acreditam nesse direito penal, que nunca foi capaz de cumprir as suas promessas. Qual que é a razão que isso ocorre? Nós vivemos em uma sociedade que busca uma resposta imediatista para o índice de criminalidade que nós temos em um país. E a melhor forma de dar uma resposta a essa sociedade é utilizar aquilo que é mais barato, que é a edição de leis penais. E o senhor acha que haveria necessidade de mais leis? Essas que estão aí é o suficiente? Eu não penso que seja necessário mais leis. Nós temos até um número exacerbado de leis. Nós temos aquilo que Salles de Carvalho chama de panóptico legal. Ou seja, existem muitas leis penais e a consequência disso é lógica, ela é óbvia, ela é patente. Quanto mais leis penais existirem, mais crimes haverão também. É necessário deixar claro que todo crime, toda tipificação penal, ela se dá através da descrição de um verbo que demonstra a realização de uma conduta humana. Como, por exemplo, matar, oferecer, aceitar, constranger, subtrair, são verbos que descrevem as condutas que efetivamente serão punidas. O senhor acha que o trabalho da mídia, da imprensa atualmente, influencia na elaboração de leis penais? Essa questão é importante, Cláudio, porque é necessário te mostrar o meu local de fala. O meu trabalho de dissertação de mestrado foi a respeito dos meios de comunicação de massa e da criminalização de condutas. E eu procurei fazer uma triangulação entre a filosofia, as teorias da comunicação e o próprio direito penal. E a conclusão que eu cheguei foi a de que os meios de comunicação de massa, apesar de sua aparência democrática e liberal, eles nada mais fazem do que sustentar os ditames de um sistema política e economicamente dominante. O que eu posso concluir com isso? Que eu não tenho dúvidas alguma de que os meios de comunicação efetivamente realizam e participam da criminalização de condutas que muitas vezes não seriam nem necessárias. Como, por exemplo, nós temos uma legislação ambiental que pune o fato de um agente poder maltratar culposamente, sem a intenção, uma planta ornamental. Nós temos em nosso Código Penal o crime de casa de prostituição, ou seja, são condutas que muitas vezes são aceitas pela sociedade, mas em razão da intervenção dos meios de comunicação, acabam se tornando crimes. Qual que é o exemplo de lei cujos movimentos da mídia fizeram a edição de uma lei severa? A lei dos crimes hediondos é uma demonstração disso. Como que surge a lei dos crimes hediondos? Surge com o sequestro de empresários no Rio de Janeiro, onde os meios de comunicação tiveram uma intervenção, e automaticamente os legisladores editaram a lei dos crimes hediondos. E uma coisa muito interessante, a lei dos crimes hediondos é de 1990, e entre os crimes considerados mais graves ali, não estava o crime de homicídio, o que é um dos crimes mais graves que nós temos em nossa sociedade. Quando que o crime de homicídio se tornou hediondo? Somente após a morte de uma atriz da Globo, onde teve uma participação fundamental desse meio de comunicação, e o crime de homicídio qualificado se tornou hediondo também. Ou seja, parece que enquanto morrem pessoas nos morros do nosso país, não era preocupação dos legisladores. A partir do momento que morreu alguém influente, ou que poderia ser influente, o crime de homicídio começou a tornar-se importante. O senhor está tecendo uma crítica à classe política brasileira? Sem dúvida alguma. Os políticos do nosso país sempre utilizam o direito penal para resolver problemas sociais. Eu costumo dizer, Cláudio, que se um político, se um legislador, ele não entende de direito penal e se mete a fazer lei penal, ele é ingênuo. Se ele entende de direito penal e mesmo assim faz lei penal, ele é hipócrita. Professor, a gente acompanha, principalmente no nosso estado de Mato Grosso, para onde o senhor fala nesse momento, uma imprensa, de certa forma, às vezes sensacionalista. O crime se tornou tão banal que você senta na sua mesa hoje, no momento do almoço, você tem dificuldade em ligar os canais de televisão. Até que ponto
esse trabalho da imprensa nessa massificação da divulgação do crime ajuda ou atrapalha a justiça? Na verdade, isso não é um problema dos meios de comunicação do estado de Mato Grosso. Isso é um problema nacional. A mídia tem uma intervenção sobre a criminalidade em todo o nosso país. Existem programas e programas sensacionalistas que exploram a criminalidade. Mas até onde vai o direito da imprensa ter direito a esse acesso? Na verdade, não há uma limitação? Na verdade, a imprensa, com base no direito de divulgação, no direito de livre interpretação, no direito de expor todos os fatos que passam na sociedade, ela acaba expondo, na verdade, a vida de muitas pessoas que são acusadas e muitas vezes injustamente. O crime se tornou um consumo, Mas produto. Aí nós partiríamos para uma outra discussão. O segredo de justiça nesse ponto não seria justo? A força dos meios de comunicação é tão grande, e eu sou adepto daquela corrente que fala que os meios de comunicação fazem parte do quarto poder, é tão forte, Cláudio, que nós podemos ver que em muitos casos, em alguns crimes, diz que o inquérito policial é sigiloso. Só que no domingo, conforme for o programa, nós vamos ler páginas e páginas do próprio inquérito policial que é sigiloso no sofá da nossa sala. Okay. Ainda neste programa, a teoria da janela. O programa Cláudio Alves faz uma pausa, mas está de volta logo depois dos comerciais. O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. Sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. Violência mostrada na mídia produz medo exagerado. É o que afirma o pesquisador Barry Glessner em um de seus livros. Ele apresenta números que mostram que nos Estados Unidos, enquanto as taxas de criminalidade caíam 20%, as notícias sobre violência cresciam 600% no mesmo período. Essa representação da violência altera a percepção que temos do fato e cria a cultura do medo.